também. E aí eu vou pegar minha chave do meu apartamento. Qual a minha surpresa quando soube que a minha mudança não havia chegado? E que não podiam, portanto, dar a chave do meu apartamento. Eu teria que dormir em algum lugar. Onde? Brasília só tinha um hotel, que, é claro, estava lotado. Aí, os funcionários do grupo de trabalho eram todos muito prestativos, só que eu, nova no Senado, não conhecia ninguém. E fui para a casa de um colega que eu nunca tinha visto, muito amável. Eu, minha tia, empregada, dormimos naquelas caminhas de lona de armar, e um frio terrível. Ainda bem que eu tinha trazido no braço o meu casacão de pele. Então eu dormi de casaco de pele, veja só que chique. E no dia seguinte, a mudança chegou, me disseram. Fui ao apartamento, estavam lá aqueles caixotes fechados no apartamento. Os apartamentos que eles deram para os funcionários, eu acho que esses apartamentos foram construídos também com muita rapidez, né? O meu apartamento ficava era o número 605, sexto andar, ou seja, era o último andar. Quando chegava na época da chuva, eu tinha 11 goteiras. 11 goteiras. e eu aí fui reclamar com o engenheiro que tinha construído aquela quadra. Ele ainda estava lá, né? Eu acho que para receber as reclamações e poder fazer alguma coisa. E eu disse, 11 goteiras? Eu tenho que botar balde pela casa toda. O senhor está vendo? O senhor tem... Os tacos, olha, não tem aquela massa entre os tacos, não é de madeira no chão? Ele olhou para mim. Quando eu cheguei, minha senhora, em 56... eu dormia numa barraca de lona e quando vinha a chuva a gente se levantava para não ficar todo molhado, ficava de pé, não conseguia dormir. Aquela água correndo por debaixo. O apartamento estava com uma infiltração que não havia balde, panela, cuia, nada que desse para segurar a água que caía. E não tinha janela, a janela quebrada. Então entrava aquele vento, aquela poeirada, tudo. Armário, é claro que não existia. Era o buraco na parede. Portanto, você teria que deixar a sua roupa toda na mala, porque não tinha como guardar, nem pendurar, nem nada. Isso seria o de menos não fosse o aguaceiro. Então o jeito foi procurar ali o setor de engenharia da quadra, que era IAPFESP, né? Para mostrar que o apartamento estava inabitável. Eles foram verificar, realmente precisamos fazer obras aqui. Mas como é que nós vamos fazer? Vamos resolver isso? Nesse meio tempo me aconteceu uma coisa ótima. Eu ia hospedar o presidente da bancada de imprensa, porque eu vinha não só como funcionária do Senado, mas também como repórter do Globo, para fazer a coluna Senado Federal para o Globo. E o presidente da bancada de imprensa, Dr. Mário Antunes, era amigo de meu pai, pediu para ficar hospedado na minha casa, eu não o conhecia, nunca tinha visto. É um senhor muito amável, e ele tinha direito a uma Kombi oficial do Senado, era a Kombi da bancada. Essa Kombi, então eu pegava carona. Era ótimo para mim. E o motorista da Kombi, quando viu aquele meu problema de querer sair de um apartamento de 2 quartos, ele me fez uma proposta. E disse, Maralina, a senhora não gostaria de trocar de apartamento comigo? Eu vou receber um apartamento de 3 quartos na 304. Mas eu não quero apartamento de 3 quartos, porque senão a família da minha mulher vem toda se hospedar na minha casa. Eu prefiro de 2 quartos, porque aí só tem lugar para mim e para meus filhos. Disse, bom, ótimo, vamos fazer isso. Você quer mesmo? Ainda me assustei, né? Não, quero sim, para mim é ótimo. Depois eu fico hospedado por conta do Senado há algum tempo, enquanto consertam um apartamento. Eu vou fiscalizando a obra, escolho até a cor das paredes, tudo como eu quero, vai ser ótimo. E a minha família fica mais um pouquinho no Rio. De Brasília se pode falar com as palavras felizes do cardeal arcebispo de São Paulo. Como a noiva do Brasil,
a árvore da vida nacional plantada no Planalto Central. O homem brasileiro não mais arranha as praias como os caranguejos. Brasília, um polo magnético em Goiás. Dia seguinte, cedo, saí para ver se tomava um cafezinho. E não encontrei um cafezinho nas proximidades, de forma alguma. Andei um pedacinho do Instituto do Livro, aqui em Brasília, até a 108, mais ou menos, ali da W3. E procurei um cafezinho ali, não encontrei, voltei desanimado para o meu apartamento na 106. E lá eu tinha em frente ao bloco um barracão que fazia refeições para aquelas... Os candangos que trabalhavam ali naquelas 4 quadras próximas. Aí eu me aproximei de uma senhora lá e perguntei, minha senhora, tem um cafezinho aí? Ela disse, nós temos. Aí eu disse, eu queria tomar um cafezinho. Aí ela pegou lá uma latinha, meteu numa lata grande que estava fervendo lá, tirou, botou numa xícara dessas grandes, toda desdentada, preta, tal coisa, descorada, e me entregou, e eu fiquei ali remoendo se eu ia tomar ou não aquele café que estava naquela xícara, e acabei não tomando. Devolvi, paguei e devolvi. Sempre alegres, né? Eu e ele, poxa, nós estávamos felicíssimos. E aí a Luísa disse, agora vou acordar e vou para o hospital. Posso falar dele? Claro. Eu vou acordar e vou para o hospital, porque o hospital distrital, né, está me esperando. Eu já pedi lá para fazer residência no hospital. E lá foi ele para o Eixão, se vestiu, se paramentou todo de médico, né? Roupa branca, sapato branco, como fazia no Rio, né? E aí foi para o Eixão, o eixinho de cima, né? E aí passavam caminhões e caminhões de candango. No fim ele não passava ônibus, né? Não tinha ônibus, passava táxi. Que cidade é essa, né? Não passa só caminhão de candango. E aí ele pediu uma carona para um caminhão e disse, olha, eu quero, você sabe, você podia me deixar perto do hospital distrital? Hospital distrital? Também ninguém sabia que hospital distrital era esse, né? Aí o outro disse, não, que estava na boleia, disse assim, eu acho que é a obra da Pederneiras. Olha, pararam então naquela direção, você atravessa aqui e vai pelo cerrado até um edifício que está sendo construído. O hospital distrital era um primeiro andar, um pedacinho de um primeiro andar. E meu marido, quando chegou lá, tinha um homem numa cadeira numa cadeira de balanço, e ele disse assim, quando olhou a Luísa, disse assim, chegou mais um otário. Escritórios da Nova Cap e residências de seus funcionários, vendo-se ao fundo a cidade Bandeirante, de iniciativa particular. Em 4 meses, estes pioneiros levantaram a cidade, demonstrando a sua fé no futuro de Brasília. De todas as partes do Brasil chegam forasteiros. A cidade Bandeirante já conta com 13 hotéis, 7 estabelecimentos bancários, casas comerciais, oficinas de vários ramos. Enfim, tudo o que é necessário à vida moderna. A concessão do terreno é de 4 anos e a construção, embora provisória, é padronizada. Aproximadamente 8.000 pessoas já se instalaram nessas paragens e muitas outras virão. Quem tem espírito assim de pioneirismo, vamos dizer assim, compreendeu? Sente saudade daquela época. Realmente sente saudade. Mas era mais difícil, muito difícil. No início, nós tínhamos também a grande dificuldade para fazer compras. Meu Deus do céu, se comprar qualquer coisa era um horror. Só na Cidade Livre. Hoje, Núcleo Bandeirantes. Né? Então lá nós tínhamos um mercado de espécie desses mercados nordestinos, compreendeu? Que tinha de tudo, né? Galinha viva, cacho de banana, arroz, saco de feijão, essas coisas todas lá. Então, nós íamos no sábado, de manhã cedo, estava o ônibus ali em frente à igrejinha, esperando os funcionários que quisessem fazer compra na Cidade Livre.
Mas eu tinha aquela mordomia da Kombi, da bancada de imprensa, já que eu hospedava o presidente da bancada. Então eu ia na Kombi e levei a minha empregada junto. Quando eu cheguei naquele mercado imundo, um horror, o esgoto assim, correndo, eu já não desço dessa Kombi. Comprar comida nesse nojo eu não vou, mas não vou mesmo. Aí eu disse, vai, leva a sacola, compra o que você quiser, toma o dinheiro e fiquei na Kombi. Eletricidade, água. Eu morava na 107 Sul, naquela época. Nós tínhamos na rua um poço enorme coberto com cimento e um buraquinho assim, compreendeu? E aquilo lá ficava cheio d'água, como se fosse uma caixa d'água. Quando faltava água pra gente, a gente não tinha água nem para botar no vaso. De maneira que, sabe o que a gente fazia? Reunia todo mundo com um balde, uma corda. É verdade, sabe? Descia o balde lá com um peso, puxava a corda, né? Enchia a lata d'água e levava lá para cima. Havia um espírito de solidariedade naquela época, era a coisa mais maravilhosa. Isso é uma coisa impressionante. As casas ficavam com portas abertas, ninguém se preocupava em trancas, nada disso. A impressão que eu tinha é que era início dos Estados Unidos com aqueles pioneiros entrando. A gente recebia todo mundo de braços abertos. De repente chegava um familiar que não era esperado, aí a pessoa, o amigo do Senado, né? Você tem aí um cobertor sobrando? Tem travesseiro? E a gente emprestava, sabe? Com a maior gentileza, a maior alegria, emprestava. Era um espírito tão diferente do de hoje, não é? Brasília trouxe uma aproximação muito grande. Era uma comunidade muito aglomerada, muito amiga, cada um ajudando o outro. Eu apreciei demais o entusiasmo da população, trabalhadores, que construía Brasília. Essa população se desdobrou e tinha orgulho do que estava fazendo. O trabalho é realmente intenso e entusiástico. Reina por toda parte a mais contagiante vibração cívica. Técnicos e trabalhadores exultam na certeza de que estão ajudando a construir um Brasil maior, uma grande civilização, cujas benesses hão de se espalhar de forma equitativa por todo o imenso território nacional, unindo e engrandecendo cada vez mais os brasileiros na comunhão dos ideais de ordem e de progresso. Brasília foi o parâmetro de dignidade do povo brasileiro. O que é o ritmo de Brasília? O ritmo de Brasília foi inaugurado na primeira obra de pilotis, que é o Catetinho. Era trabalhar em 3 turnos para essa cidade ficar pronta em 3 anos e 1 dia. A gente tinha aqui em Brasília um sentimento de estar participando da criação de alguma coisa muito importante para o país. Era isso que a gente sentia aqui em Brasília, compreendeu? Havia realmente esse intuito, essa vontade, vamos dizer assim, de fazer crescer aquilo que o Juscelino começou. E essa impressão que eu tive quando eu entrei em Brasília foi uma emoção de alguém que entrava num lugar que não conhecia, mas que já era emocionante, sabe? Então essa é a minha lembrança mais remota. E eles eram aquelas pessoas que vieram sabendo o que estavam construindo. Não tinham noção da extensão que isso ia ter, evidentemente, mas tinha um entusiasmo que contaminou todo mundo que veio. Você já imaginou aqui, esses palácios todos, preparar isso dentro de 3 anos e 7 meses para mudar a capital? Dr. Lúcio dizia que Brasília surgiu num tempo em que a utopia era muito mais tangível do que a realidade. Tudo que foi feito foi em função de uma nova vida, de um novo modo de agir, de fazer. Isto ensejou uma nova mentalidade, porque era uma coisa nova que se criava, era uma nova filosofia de vida. O conteúdo é a primeira de uma motivação política de comprometer o Estado em criação de políticas públicas, voltada para 2 pilares básicos, a educação e a saúde. Brasília é produto de esforços reunidos.
o empenho do governo, o amor de uma multidão de pioneiros entre administradores, técnicos e operários e, antes de tudo, a confiança de que se está criando as bases de uma nova civilização. A educação, o doutor Ernesto Silva, que era da comissão, era da diretoria da Nova Cap, encomendou o doutor Anísio Teixeira para fazer o projeto educacional. E o projeto de saúde foi o doutor Ernesto Silva que fez. E não dão ao doutor Ernesto Silva nem os royalties, nem a origem do Sistema Único de Saúde, que foi o que ele implantou aqui, um hospital central para operações de alto nível e postos de saúde e hospitais regionais. E o médico era um médico de tempo integral. Esse hospital que meu marido trabalhou tinha tecnologia de ponta, que eles importaram tudo, sabe? Todo tipo de aparelhos, era tudo importado. Eles tinham eu acho que só foi usado aqui, primeira vez, o BIP. E a educação? A educação de Brasília era voltada não para criar profissionais, para modificar a estrutura do ensino brasileiro. Enquanto a cidade cresce materialmente, não se esquecem as autoridades do preparo intelectual, moral e cívico das crianças, dando-lhes escolas. Os professores que vinham para cá já vinham com a ideia nova relativamente a salário, a programa, a metodologia, a sistema, tudo mudado. Nós tínhamos, por exemplo, ali na 108, nós tínhamos o maternal, o jardim de infância, compreendeu? A gente pegava as crianças, levava para lá e depois ia para o trabalho, voltava, quando voltava passava lá, pegava as crianças, trazia para casa. De vez que Brasília era uma cidade administrativa, tanto o marido quanto a esposa, de um modo geral, praticamente, trabalhava fora. E essas crianças ficariam para quem? À mercê de quem? Numa cidade nova assim, sem tradição, etc. Todas as quadras tinham a sua escola, não é? A escola classe, que correspondia à antiga escola primária, fazia a parte, vamos dizer, acadêmica. E a escola parque era onde as crianças iam aprender arte. Segundo grau já seria no Elefante Branco e Casebre. Então ali se colocavam todo o ensino médio. De 4 em 4 quadras devia haver uma construção igual àquela lá. Mas com o correr do tempo, o ensino foi decaindo muito. Eu não sei exatamente, sabe? Ninguém mais seguiu aquele planejamento que havia antes. O boicote, a cassação do projeto educacional tinha um objetivo de repressão cultural e política. Quando o ensino decaiu, as pessoas foram procurar botar os filhos em escola particular. Esta mentalidade existiu na mudança da capital. Ela existiu perfeitamente. E tudo isso era o projeto de Brasília. Não era só a revolução arquitetônica, não era só a revolução urbanística. Era também a educacional e o projeto de saúde. Mas acontece que os governos supervenientes deturparam o plano não só urbanístico, não só arquitetônico, mas também o plano social, o plano educacional, o plano da saúde. Tudo isso foi perturbado. Não ficou nada.